Imagine acordar e encontrar o mundo desprovido de todas as cores. Cada passo afundando em um peso sufocante. Cada respiração uma luta arrancada de um poço já vazio há muito tempo. Você já se sentiu preso, assistindo a sua própria existência se desenrolar através de uma janela embaçada, sentindo-se cortado da vida que deveria viver? A depressão não é mera tristeza ou uma falta passageira de motivação. É um vazio oco que corrói a alma, uma dormência rastejante que embota todo significado. O que antes despertava alegria agora jaz frio e sem propósito. Tarefas simples como tomar banho ou responder a uma mensagem tornam-se monstros gigantescos, impossíveis de enfrentar. Uma sombra implacável sufoca tudo, apagando a esperança e qualquer vislumbre de um amanhecer mais claro. Ponto. Mas a parte mais sombria é o isolamento. Todos ao seu redor seguem em frente, como se a vida fosse uma brisa, como se mudar seus pensamentos para o positivo, ou se esforçar um pouco mais, quebraria as correntes. Ainda assim, você se esforçou. Você lutou de todas as formas imagináveis, apenas para ser recebido com a sensação esmagadora de que você é o fracasso, a peça quebrada. A verdade angustiante? A culpa não é sua. A depressão não é um fantasma nascido da fraqueza ou preguiça. É uma força verdadeira e consumidora, com raízes que se aprofundam abaixo da consciência. Reconhecer isso é o primeiro lampejo de luz em um vazio frequentemente confundido com uma noite sem fim. Há um caminho para fora da escuridão. Neste vídeo, vamos viajar pelo mundo da depressão de uma forma que poucos tiveram coragem de compartilhar. Iremos além das explicações superficiais e mergulharemos profundamente nas sombras que turvam sua mente. Exploraremos o que a ciência descobriu, mas também revelaremos as verdades silenciosas que a sociedade frequentemente ignora. Acima de tudo, quero que você perceba que não está sozinho. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, por favor, fique comigo. Talvez, só talvez, isso marque a centelha mais tênue de mudança. Muitos confundem depressão com mera tristeza, decepção ou simplesmente falta de vontade. Mas se você já a sentiu, entende que é algo muito mais pesado, algo que consome você por inteiro. Não é apenas um sentimento momentâneo, mas um estado persistente de exaustão que sufoca a mente, o corpo e a alma. É como vagar sem fim por um labirinto sem portas, onde cada pensamento pesa intoleravelmente e todo esforço para seguir em frente parece inútil. Imagine carregar um peso invisível que te desgasta antes mesmo do dia começar. Coisas que antes te davam alegria, música, livros, amigos, agora soam vazias. A parte mais dolorosa, a incapacidade de explicar essa dor aos outros. Como colocar em palavras a pressão que aperta o peito quando ninguém mais a vê? Como dizer que, mesmo em meio a vozes e companhia, uma solidão insuportável te acompanha? Se esses sentimentos sussurram no seu coração, saiba que este vídeo é para você. Você não está esquecido. Sigmund Freud, uma figura imponente na psicologia, viu a depressão como uma sombra do luto deslocada para as profundezas da psique. Ele acreditava que, sob o nevoeiro do desespero, há uma alma enlutada, que chora não necessariamente uma perda tangível, mas muitas vezes o intangível, sonhos perdidos, identidades fragmentadas ou versões desaparecidas de si mesmo. Carl Jung, por sua vez, deu à depressão uma nuance mais inquietante, um chamado sombrio vindo de dentro, como se a própria psique o puxasse para um abismo de sombras para forçar uma transformação. Renascimento exigido e implacável através do sofrimento. No entanto, a ciência moderna revela uma verdade mais fria que se esconde por trás disso. A depressão redesenha a química do cérebro, privando-o de serotonina e dopamina, os mesmos químicos que antes despertavam alegria e vida. Essa alteração distorce a realidade, sequestrando a capacidade da mente de encontrar consolo ou esperança. E então, como se a escuridão não fosse suficiente, a depressão se reveste de uma máscara cruel, a culpa. Ela sussurra, implacável e venenosa, convencendo você de que tudo é culpa sua, que seu tormento é evidência de uma falha, de uma falta de esforço, aprisionando-o ainda mais nas profundezas do abismo, onde escapar parece impossível. Mas essa não é a realidade. A depressão é uma doença, não uma escolha, e quanto mais você consegue entender isso, mais claro se torna que a voz dura dentro de você,
Aquela cheia de culpa, na verdade, não é sua. É uma marca da própria doença. Ainda assim, se a depressão é tão esmagadora, por que ela parece estar se tornando mais comum no mundo atual? Por que tantas pessoas, até mesmo aquelas que aparentam ter tudo, carregam um vazio tão profundo dentro de si? Talvez a resposta esteja no mundo que construímos ao nosso redor. Uma sociedade que nos prende em um ciclo implacável de estresse, comparação e isolamento. É exatamente isso que exploraremos a seguir. Você já parou para se perguntar: por que a depressão parece se espalhar tanto atualmente? Vivemos em uma era supostamente cheia de conforto. Tecnologia avançada, entretenimento sem fim, conhecimento ao alcance das mãos. E ainda assim, mais pessoas do que nunca se sentem vazias, perdidas. A dura verdade é que o mundo moderno nos vende uma fantasia de felicidade que nunca é realmente alcançável. A cada dia, somos inundados com imagens de vidas perfeitas, corpos impecáveis, romances de conto de fadas. As redes sociais criaram um mundo paralelo onde todos parecem alegres, completos e bem-sucedidos, exceto você. Essa comparação constante corrói a esperança e alimenta a dor dentro de muitos corações. Zygmunt Bauman chamou essa era de modernidade líquida. É um tempo em que tudo parece transitório. Empregos, relacionamentos, crenças. Nada é sólido, nada é certo. E nessa incerteza, tantos se sentem desamarrados, engolidos por uma tristeza silenciosa difícil de afastar. Estamos incessantemente perseguindo um objetivo após o outro. Mas assim que alcançamos uma meta, outra surge no horizonte. O descanso parece impossível. A satisfação permanece para sempre fora do nosso alcance. O sistema em que vivemos prospera em nossa constante sensação de falta, alimentando continuamente nosso desconforto. Quando o ritmo nos sobrecarrega, o fracasso se instala, e a depressão enraiza silenciosamente sua presença sombria, acompanhada por uma solidão esmagadora. Ao nosso redor, parece que todos os outros seguem em frente impassíveis, enquanto permanecemos presos no silêncio de nossas próprias mentes. No entanto, abaixo da superfície, muitos também sofrem em silêncio, nenhum disposto a compartilhar o peso que carregam. A sociedade nos afasta ainda mais de nós mesmos, presos em distrações sem fim, celulares vibrando, trabalho acumulando, obrigações que nunca cessam. Quase não sobra espaço para sentir, pensar ou simplesmente existir. E nos raros momentos em que paramos, tudo o que nos recebe é um vazio frio e vazio. Carl Jung disse uma vez que a depressão pode ser o grito desesperado da psique por mudança. Mas como essa transformação pode enraizar quando estamos presos em um sistema que proíbe a reflexão? Reconhecer essa desconexão profunda é o primeiro passo, não apenas como um sofrimento privado, mas como um sinal de um mundo que nos esmaga como máquinas, arrancando nossa humanidade. Quando nos encontramos presos em um sistema que nos rouba até a chance de olhar para dentro de nós mesmos, a primeira verdade dolorosa a enfrentar é que esse sentimento de desconexão não é apenas uma falha pessoal. É um reflexo de um mundo que nos enxerga como meras máquinas em vez de almas frágeis. Mas e se a depressão não for apenas um fardo para ser apagado? E se, em vez de fugir dela, nos permitíssemos ouvir o que ela sussurra baixinho? Poderia haver uma mensagem secreta escondida profundamente nessa dor? A seguir, vamos explorar os aspectos invisíveis e negligenciados da depressão. Aquelas partes que a sociedade insiste que ignoremos, mas que podem conter a chave para romper com esse ciclo sem fim. Imagine por um momento que a depressão não é simplesmente um peso a ser lançado fora, mas uma voz dentro de você clamando para ser notada. Vivemos numa cultura que nos incentiva a escapar da dor a qualquer custo. Quando você está triste, anestesie-se com distrações. Quando a ansiedade surge, masque-a com remédios. Quando a dor arrepia, finja que ela não está ali. Mas, e se essa dor carregar um significado? E se, em vez de desligar a depressão, você tentasse entender a mensagem que ela traz? Jung via a depressão não apenas como uma doença, mas como uma jornada psíquica profunda. Para ele, era um chamado desesperado por transformação, um apelo silencioso da sua mente para enfrentar aquilo que você tem tentado ignorar com tanto afinco. Considere o seguinte:
Muitas vezes lhe disseram que a felicidade é o estado natural de ser humano. Mas, e se isso não for toda a verdade? E se o desconforto, a tristeza e o desespero existencial forem partes inevitáveis do nosso crescimento? Frequentemente, a depressão surge quando há uma ruptura dolorosa entre o seu eu verdadeiro e a vida que você está vivendo. Você segue o caminho que outros traçaram para você, mas em algum lugar lá dentro, uma voz silenciosa sussurra que algo está profundamente errado. Esse sentimento não desaparece simplesmente. Ele se acumula nas sombras da sua mente até que um dia ele o arrasta para baixo, forçando você a enfrentar a si mesmo. Nietzsche disse: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como, mas a depressão rouba esse porquê, deixando você vazio e questionando o sentido de qualquer coisa. Será esse o fim? Ou talvez um chamado sombrio para encontrar uma verdade mais profunda? Talvez a depressão não seja apenas uma falha na química cerebral, mas um grito de uma vida fora de sintonia com o que realmente importa para você. A depressão pode estar sinalizando que algumas partes da sua vida estão apodrecendo sob a superfície. Talvez você esteja preso em uma rotina que suga a sua alma. Talvez você esteja cercado de pessoas que drenam sua energia. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser o que os outros querem que já não se reconheça mais. E então, em um movimento final e desesperado, sua mente o puxa para dentro, forçando você a ver as linhas de fratura que tem tentado ignorar. Se a depressão nos ensina algo, pode ser que ainda exista uma luzinha de saída, por mais tênue que pareça. Mesmo passos pequenos podem mudar o rumo, embora, quando tudo está envolto em escuridão, essa esperança pareça frágil e distante. É isso que vamos explorar em seguida, como as menores ações podem desencadear uma cadeia sutil de mudanças que, aos poucos, transformam sua experiência com a depressão. Mas, quando as tarefas mais simples, levantar da cama, escovar os dentes, responder uma mensagem, parecem impossíveis, todo esforço pesa fortemente numa alma já exausta. Quanto mais você se retrai no silêncio, mais pesado fica o sofrimento. É um ciclo cruel, a depressão te sufoca, e essa estagnação só aprofunda o desespero. Ainda assim, existe uma verdade silenciosa e pouco dita: você não precisa superar tudo de uma vez. Esses atos pequenos, quase invisíveis no começo, podem desencadear um efeito dominó lento, remontando delicadamente um frágil senso de controle. Viktor Frankl, o psiquiatra que suportou os horrores dos campos nazistas, acreditava que o insuportável poderia ser suportado se tivesse um propósito. Mas na depressão, esse porquê escapa pelas mãos, deixando o mundo despido de significado. Se alcançar algo grandioso parece escalar um penhasco sem fim, tente o gesto mais simples. Algo que não exija mais que 5 minutos, tão sutil que sua mente não consiga encontrar uma desculpa para recusar. Talvez seja apenas levantar para beber um copo d'água, ou abrir uma janela para inspirar profundamente. Mesmo isso, a sombra do vazio, pode ser um começo. Pode ser algo tão simples quanto escrever uma frase sobre como você está se sentindo. Isso parece algo pequeno, talvez, mas a importância está em como esses pequenos atos começam a enviar uma mensagem diferente para o seu cérebro. Eu ainda tenho algum controle. A depressão tenta te convencer de que nada importa, mas quando você dá até o menor primeiro passo, você destrói essa ilusão. Um passo, naturalmente, leva ao próximo ponto. Uma caminhada de 5 minutos pode virar 10 minutos. Escrever uma única frase pode se transformar em uma expressão mais longa, e gradualmente, muitas vezes sem que você perceba, você começa a seguir em frente novamente. Outro ponto fundamental é se conectar com algo além da sua própria mente. A depressão te prende em seus pensamentos, que muitas vezes são distorcidos, negativos e autocríticos. Ações simples como cuidar de uma planta, alimentar um animal ou ter uma breve conversa com um estranho podem criar um pequeno elo para fora desse isolamento mental. No entanto, há um erro comum que as pessoas cometem ao tentar melhorar, e isso pode tornar a depressão ainda mais sufocante. Muitas acabam se sentindo mais culpadas quando não conseguem sair dela rapidamente após buscar ajuda ou tentar mudar. Na próxima parte, vamos falar sobre essa armadilha e como evitá-la. Procurar ajuda quando se está deprimido deveria parecer algo simples, mas frequentemente faz as pessoas se sentirem pior antes de melhorar.
Existe um mal-entendido doloroso na forma como a sociedade vê a recuperação da depressão. Nos dizem para simplesmente buscar ajuda e que as coisas vão melhorar magicamente. Mas, e se você fizer tudo, tomar a medicação, ir à terapia, tentar mudar seus hábitos, e ainda assim se sentir preso naquela mesma escuridão? O erro mais cruel é esperar que a recuperação seja rápida e simples, como apertar um botão de reset que leva de volta ao normal. Mas raramente é assim tão fácil. Curar-se da depressão é uma jornada lenta e desigual. E se você não estiver preparado para decepções e recaídas, isso pode te deixar sem esperança e convencido de que está falhando, o que só aumenta a dor. Não existe uma solução única para todos. Alguns encontram alívio na terapia, outros na medicação e alguns na espiritualidade, exercícios ou atividades criativas. Mas às vezes, não importa o que você tente, o peso permanece. O que importa verdadeiramente não é desvendar uma solução perfeita num instante, mas sim persistir, mexendo, testando e torcendo pelas sombras, até que algo fragilmente cintile como esperança. As palavras inquietantes de Nietzsche ecoam: aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Porém, nas profundezas do desespero, esse porquê parece engolido por um vazio sufocante. A busca por alívio se transforma em um tormento cruel. O desejo de fuga instantânea encontra um silêncio amargo, e com ele, uma culpa corroída de que a escuridão jamais cederá. Frequentemente, o caminho está salpicado de vozes cegas ao abismo que você trilha. Frases como "basta reunir força de vontade", ou "outros sofrem mais, doem mais que qualquer lâmina", cavando um isolamento ainda mais profundo. Nem todos possuem a amarga coragem ou compreensão para suportar o peso de tal dor, e confidentes mal escolhidos podem girar ainda mais a faca, arrastando você para mais fundo na noite. Ainda assim, nesse errar sem fim pela escuridão, não encontrar a luz não é o fim. É apenas um sinal de que você ainda não tropeçou no frágil fio que pode te puxar do abismo. A cura avança como um fantasma, imperceptível no início, até que um dia as correntes se afrouxam o bastante para você respirar um pouco melhor, para suportar a escuridão com uma força renovada, embora tênue. Este capítulo final do vídeo carrega um significado pesado. A depressão crava suas garras na sua mente, sussurrando o que está entranhada na sua própria essência. Mas tais sussurros são veneno. Você não é prisioneiro do seu desespero, embora possa parecer que a escuridão tenha gravado sua marca na sua alma. Em breve, vamos desvendar como arrancar essa verdade das sombras e recuperar sua história do vazio. A obra cruel da depressão é convencer você de que ela é inseparável da sua identidade, que você sempre foi um cativo ao seu pesar, e sempre será. Mas essas são mentiras criadas nas profundezas. Sua mente gira histórias assombradas sobre quem você é. E se você ficou tempo demais nas sombras, a lente pela qual você vê o mundo, e a si mesmo, se distorce. Você acaba acreditando que nasceu em meio à tristeza, à fraqueza e aos pedaços quebrados. Mas em algum lugar, enterrado no passado esquecido, houve um momento intocado por essa escuridão. Esse tempo distante prova que a depressão é uma visitante, não a dona da casa. A depressão é uma névoa sufocante, que encobre o céu, fingindo engolir o sol por completo. Mas o sol espreita atrás do véu, esperando, paciente e implacável. E no meio dessa noite envolvente, uma verdade clara permanece. Você ainda está aqui, respirando no escuro, uma faísca recusando-se a ser apagada. Dentro de você habita uma sombra que se recusa a desaparecer. Uma centelha que, mesmo engolida pela escuridão, o impulsionou a resistir e assistir a este vídeo até o fim. Essa centelha não é um brilho trivial. Significa que, por mais tênue que seja, uma parte de você se apega à vida, recusando-se a se render. É esse fragmento que você deve segurar com força, pois ele representa sua vontade invisível de sobreviver. A depressão é um véu assombrado, mas não aprisiona sua alma. Não é a câmara fria e definitiva que você acredita ser. Pode ser uma noite consumidora, uma prova sinistra, um chamado à mudança, mas jamais será todo o seu ser. Por trás dessa sombra, você é algo muito mais sério e profundo do que o tormento sussurrado por seus pensamentos mais sombrios. O peso ainda pode pressionar como uma lápide. O mundo pode parecer vazio e interminável como uma cripta,
Mas agora você não está cego para as tênues trilhas à frente. Passos minúsculos e trêmulos podem romper o aperto dessa noite interminável. Você não precisa conquistar o vazio de uma só vez. Basta persistir, centímetro a centímetro nas sombras. E, fundamentalmente, você não vaga por esses corredores assombrados sozinho. Se estas palavras mexeram com algo dentro de você, se refletiram o medo ou a esperança que habita em seu ser, fale. Permita que uma voz solte o silêncio com um "eu entendo", para que outros perdidos na escuridão possam encontrar um leve eco de companhia. E se esse vislumbre do seu eu sombreado trouxer algum conforto, assista ao próximo vídeo. Há mais iluminação nesse caminho. Eu o encontrarei ali na meia-luz entre o desespero e a aurora.